Thiago Oliveira, sou guitarrista do Seven Seal, também eu toco junto com o Leandro nessa banda. Eu sou violonista erudito de formação, sou bacharel em violão clássico. Fiz meu mestrado em musicologia pela USP e também fui guitarrista dos musicais Evita e do Cabaré com a grande Cláudia Raia. Além disso, eu também toquei com o Arlo Dane, vocalista do Nevermore. E também já toquei na banda do Ricardo Confessori, além de ter feito uma participação como músico convidado do Viper. Além disso, eu dou aula, eu faço trilhas sonoras para filmes e também sou produtor musical. Eu nasci em Viçosa, aqui no interior de Minas Gerais, né, próximo ao Rio de Janeiro, ali na zona da mata de Minas. E a minha família se mudou bastante. Meu pai, ele é do setor acadêmico, né, ele é um cientista, né, um pesquisador, e a gente chegou a morar em Campinas, moramos em Cuiabá, e finalmente a minha família se assentou em Lavras, que fica no sul de Minas, que é onde eu passei a maior parte da minha infância. Depois disso a minha família se mudou por uns 3, 4 anos para a Escócia, para Edimburgo, onde meu pai na época fazia o pós-doutorado dele. E foi ali que eu tive meus primeiros contatos querendo tocar um instrumento, né? A gente escutava muita música em casa, né? Só que o meu pai era mais da MPB, ele gostava de Beatles, de música clássica, e a minha mãe gostava mais de rock, né? Então eu tive essa criação assim, ouvindo bastante música que eu considero boa, porém eu só fui ter realmente um contato com a música como instrumentista quando a gente estava morando fora do Brasil. O que acontece é que lá o sistema de ensino público lá na Escócia, a gente tinha oportunidade de ter aula de música no colégio, né? Então eu tive um professor primeiro de percussão, de bateria que eu queria aprender, né? E depois eu tive um pouquinho de violão clássico com o professor no colégio. Então eu comecei a ter minha formação musical ali. Bom, como eu disse anteriormente, a minha mãe era a pessoa da casa que gostava de rock, né? E meu pai, ele ouvia muito rock com os amigos dele, eles conheciam Pink Floyd, Alice Cooper, etc. Porém, ele não apreciava ouvir tanto, né? Então, o que acontece é que no dia que o Freddie Mercury faleceu, a minha mãe era muito fã do Queen e teve um especial na TV Bandeirantes que passava o show do Queen no Morumbi, né, na televisão. Então, ela botou a gente para assistir. Eu nunca tinha visto um vídeo de uma banda de rock antes, né? E de repente eu vi aquela explosão de cores, de luzes, a banda tocando no volume máximo. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer parte disso daí, né? E eu era um menino bastante introvertido, bastante tímido, e eu achei interessante na música que eu via de repente o Freddie Mercury lá em cima do palco, aquela figura, né? E ele parecia que ele estava despejando todas as emoções dele, porém a impressão que eu tinha é que ele não estava se expondo ao fazer isso, né? Então eu achei isso muito interessante da música, e eu, de certa forma, eu queria fazer parte disso. Aí eu vi o Roger Taylor descendo a mão na bateria, eu falei, caramba, eu quero tocar bateria. E eu comecei daí, assim, a ter meu interesse, eu queria cantar, queria tocar, queria fazer alguma coisa. E o Queen com certeza foi a minha primeira banda. Lógico que depois, por influência de muitos amigos dos meus pais, que eram no rock and roll, eles começaram a me mostrar muita coisa. Jimi Hendrix, meu pai odiava, Led Zeppelin. Eu lembro que eu estava um dia eu vi meu pai, ele começou a escutar um disco assim que ele me mostrou que era o Jesus Christ Superstar. E eu vi aquele cara cantando, fazendo a parte de Jesus, dando uns gritos absurdos. Eu falei, caramba, quem que ele era? E depois eu descobri que era o Ian Gillan. E eu arrumei uns anos depois o Deep Purple in Rock, né? Que foram aqueles discos que mudam a vida da gente, né? Aí o dia que não teve mais volta foi o dia que eu escutei um Greatest Hits do Sabá, que toda aquela atmosfera pesada, aquela coisa carregada, falando do capeta. Eu falei, mano do céu, é isso! Eu descobri que eu sou metaleiro. E foi aquele disco assim que depois disso não teve mais volta. Depois vieram os discos do Iron, depois vieram os discos Sepultura, Slayer e aquela coisa, né? Uma vez que você entra ali, não tem mais volta. Cara, existem milhares de discos que eu gostaria de ter gravado, muitos mesmo, então é difícil falar de um só, né? Por exemplo, eu queria ter gravado o Jesus Christ Superstar, a versão com o Gillan, acho que pra mim é uma obra-prima.
Por exemplo, os dois mais importantes para mim do Dream Theater, o Images and Words e o Awake também, que eu acho a produção daqueles discos, as composições, a química da banda era incrível, assim. Eu acho que são discos assim muito especiais. Holy Land do Angra, né? Que eu acho que a banda estava num momento muito especial da criatividade e eles estavam dando um passo além. Isso foi lançado no mesmo ano que o Roots do Sepultura, né? Então tinha toda uma brasilidade mais erudita, né? Uma brasilidade que é mais para Villa-Lobos e Carlos Gomes do que para o Olodum, que foi o lado que o Sepultura foi. Então era uma brasilidade mais refinada, que eu acho incrível. Agora, um disco que, por exemplo, em termos de virtuosismo, eu queria ter gravado é um disco Guitar Concerto do John Williams, que é um violonista erudito, né? E ele tinha 17 anos quando ele gravou esse disco. Então ele faz algumas interpretações que são definitivas de algumas obras, como por exemplo, tem uma variação sobre a flauta mágica do Fernando Sor, que é uma gravação lindíssima, incrível, né? Tem também o Native Dancer, que é o Milton Nascimento, e o Wayne Shorter, que é um saxofonista de jazz do Weather Report, que é um disco maravilhoso. O Wayne Shorter, infelizmente, inclusive, faleceu tem poucos meses, né? Então, foi um trabalho assim que me mexeu muito, assim. Tem vários discos, tanto de rock como fora do rock. Por exemplo, o primeiro disco do Pat Metheny também. Então, é um caldeirão de coisas que eu gostaria de ter gravado. Então acho que é difícil falar de um disco só. Caramba, eu tive vários heróis na música, né? Então assim, tem heróis guitarristas, tem heróis não guitarristas, tem heróis do rock, tem heróis fora do rock, né? Tem muita gente que eu respeito, amo o trabalho, admiro. Então a lista é muito longa, assim, tem vários heróis. Por exemplo, Milton Nascimento é um deles, né? Tanto pelas composições como aquela voz maravilhosa dele, ele deixou um legado incrível, né? E eu acho interessante do Milton que ele faz uma coisa que eu acho muito importante, assim, que eu tenho falado muito isso para as pessoas, né? Que a música dele vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Lógico, a gente tem os nossos heróis, mas a gente nunca pode tentar se espelhar neles a ponto da gente se perder, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, eu percebo no Milton Nascimento que ele tem aquele caldeirão, tanto o folclore mineiro como a música, o jazz, a música impressionista, as coisas que ele ouviu, os Beatles, né? Tem todo esse caldeirão de coisas da música brasileira e da música internacional e que saem por ele. É a personalidade dele, é a música que você sente que vem de dentro dele, né? E isso combinado pela maneira bem peculiar dele cantar e aquela voz maravilhosa. Então, eu acho que esse é um exemplo disso. E também, aí tem os heróis guitarristas, né? Como, por exemplo, o John Petrucci, que é um cara que eu tenho apreciado o trabalho dele cada vez mais com os anos. Alan Holdsworth, que é um guitarrista de fusion, Pat Metheny. Aqui no Brasil, por exemplo, o André Nieri, que é um cara do fusion também que eu acho incrível, que eu acho um músico espetacular. No Shred eu acho bem interessante também o trabalho do Paulo Schreber, né, que foi um cara que eu considero uma influência meio tardia, né, que foi um cara que veio falecer uns 10 anos atrás, mas que tinha um trabalho excepcional como guitarrista. E tem alguns heróis musicais, como por exemplo Chick Corea, Gilberto Gismonti, que é um compositor fenomenal, Hermeto Pascoal também, Tony Horta. Tem a galera, por exemplo, que faz um trabalho bastante pesado, bastante interessante, tipo Meshuggah, Periphery, All That Remains, né? Então, assim, Bach, Beethoven, os compositores eruditos, né? Então, gente que são heróis, eu tenho muitos, né? Esse é um problema, eu acho. Cara, teve um show que pra mim foi inesquecível, que foi o meu primeiro show de banda grande, que foi o Iron Maiden, quando eu tinha uns 15 anos. O Blaze Bayley tinha acabado de entrar na banda e foi a turnê do X Factor. E na época eu morava fora do país e eu ia assistir eles em Glasgow, né? Eu consegui convencer a minha mãe a me levar, né? A gente foi assistir, né? E foi a primeira vez que eu vi uma banda que eu era fã mesmo ao vivo, né? Óbvio, né? A gente tem que lembrar que, guardadas as proporções, não era o Bruce Dickinson, mas foi a primeira vez que eu vi o Iron Maiden. Pô, não deixava de ser o Iron Maiden, né? Mas aquilo lá foi um show bastante inesquecível. E o outro que eu acho que foi bem
bem marcante, assim. Eu acho que os shows que eu vi naquela época, assim, dos meus 15 aos 18 anos, foram todos muito marcantes. Principalmente pelo fato de eu não morar numa grande capital e o acesso ser mais difícil para mim assistir shows, né? Então, por exemplo, eu assisti o Angra, na época do Holy Land, com o André Matos, em 97 em Pouso Alegre. Esse show foi um maior tumulto, não tinha, a casa não tinha as devidas condições, né, para abrigar um show daqueles, então estavam tentando botar um cordão de isolamento e derrubaram, quase caiu uma torre. Mas eu vi o Angra com o André Matos, cara. Então, isso marcou muito, né? Eles faziam um show muito longo, de 2 horas, e porque eu era mais fã da banda, né? E teve um show muito louco que eu assisti do Raimundos, quando eu tinha uns 18 anos, que foi aqui no estacionamento do AMB, né? Eu acho que nem existe mais, mudaram a configuração. E assim, foi o Raimundos, o Iron e o Halloween. E o show do Iron não foi legal, o show do Halloween não foi legal, e o Raimundos foi uma pedrada. Foi a primeira vez que eu assisti uma banda tão pesada ao vivo, né? E naquela época é interessante a gente perceber que o público dos shows, hoje em dia, ele é mais comportado, ele assiste mais, tem pessoas mais velhas, tem muita pai com filho, o público feminino aumentou, então não tem aquele empurra-empurra, aquele quebra-quebra igual era antigamente, que era só os marmanjos, um querendo descer a mão no outro, empurrando, era uma loucura. E hoje em dia não é assim mais. Então então era um empurra-empurra desgraçado. E também teve um outro dessa época que eu vi, foi muito marcante, que foi o Queensryche, Whitesnake e Megadeth, só que isso foi em Belo Horizonte. Ele foi na esplanada do Mineirão, que existe até hoje, inclusive. E foi um show que eu fiquei na grade, vendo o Geoff Tate cantando na minha frente, foi incrível, né? E, de novo, eu era moleque, 16, 17 anos, nunca tinha viajado sozinho, então eu acho que os shows que eu vi naquela época tiveram um impacto muito grande, porque à medida que você vai ficando mais velho, você vê mais e mais shows, você continua, obviamente, gostando muito de assistir shows ao vivo, porém, quando você é novo, você se impressiona mais, que é a primeira vez que você está vendo aquilo, né? Então tem todo aquele encantamento, tem toda aquela magia, que é aquela coisa da primeira vez que você vê alguma coisa. Cara, shows inesquecíveis que eu fiz. Bom, teve um show que eu lembro com muito carinho, que foi um show que eu fiz com o Warren Dane em 2014. É a primeira turnê que eu fiz com ele. E a gente foi fazer o show final da turnê, foi no Hangar 110, né? Que o produtor marcou o último show lá. E foi o maior show dessa turnê. Né? O show de capital, um show sold out. E foi um show bastante especial porque naquela época eu tinha acabado de sair dos musicais e fui fazer turnê com ele. E não foi uma turnê fácil, né? Porque existe uma grande, pelo menos eu acho que agora, imagino que menos, mas uma grande desconfiança, pelo menos naquela época eu senti uma grande desconfiança com relação ao trabalho do músico brasileiro, né? E lógico, teve gente que achou que a banda não ia conseguir executar as músicas, que eram obviamente bastante difíceis. E então a gente sofreu muita pressão de todos os lados, né? Não foi uma turnê muito fácil de fazer, né? E muita gente duvidava da capacidade da banda, assim, de conseguir fazer aquilo tudo. E eu fiquei bastante feliz. Eu lembro, a gente teve um primeiro ensaio geral antes do Warren chegar e o produtor foi assistir ao ensaio. Então rolava aquela tensão, né? A gente estava ensaiando 2 meses, com muito afinco, né? E ele viu que a gente tocou tudo em cima, assim. Ele e o On-Hold, que também estava na equipe, ficaram muito felizes de ver a performance, então deu um alívio, né? E foi muito importante para mim, pelo menos, esse show final da turnê, tava muita gente da cena musical de São Paulo, por exemplo, Achilles Priester, Brandon Duffy, produtor, Adriano Daga, produtor, várias pessoas ali, e depois eu fiquei sabendo até de mais gente, de várias bandas que foram lá assistir, e foi uma coroação, né? Uma coroação muito legal de todo um trabalho que a gente fez. O Warren estava ensandecido, ele estava numa época boa, ele estava cantando bem, e para mim foi muito especial ter feito aquele show. Aquele show é um show que eu guardo muito no coração, porque eu dei sangue ali, eu acho que o resto da banda também, para que as coisas acontecessem de uma forma bastante correta, bastante profissional. E no final deu tudo certo, né? Às vezes aquela tacada que você dá, você aposta, você passa raiva, passa perrengue, lê comentários na internet, e no final deu tudo certo, graças a Deus.
Bom, eu acho que, assim, existem muitos discos, assim, que fizeram parte, assim, que a gente escuta pela primeira vez, assim, e eu já citei vários deles, mas eu acho que escutar aquela dupla de discos do Dream Theater, Images and Words e o Awake pela primeira vez, esses foram discos muito importantes. Aquela coletânea do Black Sabbath, assim, que me virou minha cabeça, me virou de ponta cabeça para querer entrar no metal de novo. Tem o 2112 do Rush, né? São discos muito importantes, né? E mesmo até coisas mais recentes, assim, que eu senti uma coisa diferente quando eu vi pela primeira vez. Tem o Fall of Ideals do All That Remains, que teve um impacto muito grande, que me mostrou metalcore feito num altíssimo nível, né? E, enfim, eu acho que esses são alguns, né? Mas existe uma lista muito grande. Cara, o que eu mais ouço é música fora do metal, né? Por exemplo, eu sou muito fã do Sting, do trabalho dele solo, principalmente. Eu gosto muito de, como eu já disse, o Milton Nascimento, dos meus grandes heróis, Gilberto Gismonti. Eu fiz o meu mestrado sobre do Assad, o Sérgio Assad, né? Então o trabalho dele até hoje eu acompanho, eu escuto muito, né? Tem todo o trabalho de gente do Fusion, como Alan Holdsworth, pessoal do Weather Report. Eu amo esse tipo de gênero, né? Eu escuto muito MPB, Djavan também é outro cara que eu sou bastante fã. Até já cheguei a fazer uma versão guitarrística do Oceano, às vezes eu toco ela em workshop, em audição de alunos. Eu amo muito o trabalho dele, mesmo sendo música da novela, eu ainda gosto muito. Então tem todo um monte de coisa assim fora do metal, e sem contar os eruditos, né? Às vezes eu gosto de escutar Bach, eu gosto de escutar, por exemplo, Handel. Às vezes eu me divirto ouvindo coisas de crossover, meio erudito, meio popular, como Claude Bolling, de novo o Sérgio do Assad, né? Então existe muita música fora do rock e do heavy metal que eu escuto, né? A música nossa do Brasil ela é muito rica, né? Você escutar o Tom Jobim, o João Gilberto, até as coisas do Clube da Esquina, que eu amo, né? Então, às vezes eu me pego ouvindo esse tipo de música quando eu tô querendo desligar um pouquinho do universo que eu trabalho, né? E como eu também trabalho com trilha sonora de filme, volta e meia, às vezes eu tô escutando coisa do Vangelis, igual do trilha sonora do Blade Runner, do John Williams, né? Então eu estou sempre antenado nessas coisas fora do meio. Bom, eu sou um cinéfilo assumido, né? Então é difícil falar, mas tem bastante coisa que eu acho interessante assistir. Eu recomendaria assistir vários filmes dos anos 70, por exemplo, os trabalhos do Martin Scorsese, como Taxi Driver, os trabalhos do William Friedkin, que é o diretor do Exorcista. Tem um filme dele, aliás, chamado French Connection, que é bem interessante. E tem também um outro chamado Sorcerer, que também saíram na década de 70, que são bem interessantes, porque naquela época os cineastas estavam fazendo trabalhos bastante experimentais e foram trabalhos lançados por grandes estúdios, né? Como os dois primeiros filmes do Poderoso Chefão, como Apocalipse Sinal, como Shampoo, do Hal Ashby. Então tem muita gente que lançou coisas bem legais nessa época, então eu recomendo dar aquela pesquisada. Mais recentemente assisti 2 filmes que me deram um nó na cabeça. Um chamado Speak No Evil, que fala sobre a ascensão dos movimentos extremistas de extrema-direita nos Estados Unidos, que eu acho bastante interessante assistir. Tem o Círculo da Tristeza, né, que é um suspense também bem interessante. Esses foram os 2 últimos que eu vi, né. Série, eu assisti uma chamada Good Girls, que é uma série que você acha que é boba, mas é como se fosse um Breaking Bad, só que protagonizado por mulheres donas de casa, que é bem um plot twist bastante interessante. Tenho visto também bastante o Ted Lasso. O Ted Lasso é uma série um pouquinho mais leve, eu acho bastante interessante. E filmes, livros eu recomendo ler o trabalho do Philip K. Dick, que é o cara que escreveu vários livros que se tornaram
referências hoje em dia pelos filmes que eles inspiraram, por exemplo, como O Caçador de Androides, que virou Blade Runner. Ele tem um chamado O Homem Duplo, virou um filme também, que o livro é tão maravilhoso como o filme, né, que é um filme feito com rotoscopia, uma técnica de animação bastante interessante. E também o trabalho do Hunter Thompson, que era um cara do que eles chamam de jornalismo gonzo. O jornalismo gonzo era um negócio meio alternativo, que rolava nos anos 60 e 70, e o cara era completamente doido. E tem um livro dele que chama Medo e Delírio em Las Vegas, que inclusive virou um filme com o Johnny Depp, se você não tiver paciência para ler. O filme é muito bom, o livro também, e esse cara assim, ele se insere nas histórias, as histórias são muito mirabolantes e interessantes. Então, eu estava quase esquecendo do Bukowski, eu já li boa parte da obra dele, os romances são maravilhosos, então Mulheres eu acho que talvez seja a obra definitiva dele.